Aqui vos fala Matheus Tibúrcio, do canal Siqueton. Recentemente eu fiz um vídeo comentando a questão do terraplanismo. Queremos que o baixo ficou rouco como uma porta. E um dos nossos telespectadores, o Mauro Felipe, mandar um abraço aqui para ele, viu, Mauro Felipe? Eu fiz um vídeo perguntando qual era a minha opinião, qual é e indicações de livros sobre o tema multiculturalismo. Pois bem, eu já estou estudando esta questão do multiculturalismo desde os meus 12 anos de idade. Eu já tenho 21, por incrível que pareça. Quando eu digo isso, o povo acha que eu estou doido, mas não, é verdade. Comecei a estudar multiculturalismo aos 12 anos de idade, mas na perspectiva da crítica literária. Nesta época eu encontrei um crítico literário, um norte-americano, que era o Harold Bloom, né, que atacava duramente os críticos literários multiculturalistas, como no caso Terry Eagleton. O que é que o Harold Bloom dizia? Você deve primar na literatura pelo que eles chamam de cânone ocidental. O cânone ocidental é algo perene, algo eterno. Que para mim, a questão de cânone não existe. Em grande parte é uma subjetividade também. O Bloom pode ser contra o multiculturalismo como for, mas não é um intelectual sério, de modo algum. Então, eu já estava familiarizado com esse debate, de como as pessoas queriam obrigar o indivíduo a ter contato com as outras culturas e a ser influenciado por elas, relativizando a sua própria. O que é o multiculturalismo? O multiculturalismo ele é uma definição por natureza posterior. Veja, o multiculturalismo ele é um termo que ele tem um valor tanto derrogatório como uma representação de uma política. A política original do multiculturalismo é aqui, do governo do Canadá. O Canadá foi, nos anos 60 e 70, a plataforma de testes do multiculturalismo. No Canadá você viu pensadores como é o caso do Marshall McLuhan, Charles Taylor, o que eles defendiam em grande parte. O Canadá é um país multicultural. Dentro deste país, porque você tem a parte francesa, o Quebec, no passado era parte da Nouvelle-France, e você tem a parte inglesa. E o Canadá historicamente é uma nação com baixo crescimento populacional, ou seja, você tinha também imigrantes do mundo inteiro. Então você deveria aceitar o multiculturalismo. O que é isso? Fazer com que nenhuma dessas culturas se tornem dominantes e todas elas sejam aceitas. Mas de fato, o multiculturalismo acabou indo inexoravelmente para um caminho. Qual caminho é este? O caminho é a destruição da cultura tradicional ocidental. Você deve fazer renúncias dentro da sua própria cultura como concessão para outra cultura. Por exemplo, Charles Taylor, quando era deputado do estado do Quebec, pela província do Quebec, pediu a abolição do crucifixo da legislatura do Quebec, porque ofenderia as outras comunidades. É uma visão predominantemente comunitarista. Os direitos eles são das várias comunidades. Ou seja, de fato, quem sempre tem que fazer concessões é a cultura ocidental, cristã e principalmente, predominantemente, a cultura católica. A cultura católica. Você vê que não existe, por exemplo, na Inglaterra, que é um país que adote o multiculturalismo, não existe esta pressão para que o Estado anglicano relativize a sua posição religiosa. Não existe essa pressão com tanta intensidade. Não é? Ou seja, o multiculturalismo ele acabou se tornando uma relativização destrutiva. Porque, como diz, ele quer, no mínimo,
os propositores modernos desta tese, eles querem que o indivíduo interprete as diversas culturas fora da sua cultura de origem. Isto é um absurdo, por quê? Porque ela presume que uma cultura é inadequada para se observar as outras. Gadamer, que é um filósofo recente, um filósofo muito recente, ele nos mostra uma contrapartida, porque ele nos explica que não tem como você interpretar nada fora da sua tradição. Ou seja, não existe esse observador enviesado. Não existe como você abandonar os seus supostos preconceitos para então você fazer a análise das outras culturas. E este é o erro do multiculturalismo. Ele parte da pressuposição de que todas as perspectivas culturais são inadequadas para entender as outras. Mas na realidade ele acaba favorecendo um conjunto de culturas e um conjunto de valores. Costumo dizer que o multiculturalismo é a imposição de que não preste uma cultura nas outras. Agora, por outro lado, eu creio que pela explicação que eu dei aqui, eu já devo ter demonstrado que o multiculturalismo é algo que destrói as entidades constituídas. Existe um outro problema também na crítica ao multiculturalismo. Muitos criticam o multiculturalismo querendo impor uma perspectiva nacional ideal. Você tem uma nação idealizada, essa nação tem uma cultura ideal, e esta cultura ideal deve ser imposta e preservada, deve ser imposta em toda a nação, preservada a todo custo. Uma cultura artificial. A maioria dos críticos nacionalistas do multiculturalismo, infelizmente, tem essa posição. Por exemplo, muitos setores do movimento reacionário, conservador francês, que eles querem inibir as suas comunidades locais, as suas minorias locais, são minorias internas à própria França. Por exemplo, eles querem que os bretões, os gascões, os provençais, os occitanos, todos esses povos historicamente estão dentro da França. Lá estão historicamente, não são imigrantes, se conformem a uma cultura francesa fabricada. É por isso que eu digo para o pessoal não se preocupar tanto com o islamismo na França, porque a França não trata bem nem as suas próprias minorias, quanto mais as do resto do mundo. Você vê essa tentativa de assimilar as coisas a um ideal nacional pré-fabricado, que é algo que eu pessoalmente odeio. Eu acho que nesse aspecto do multiculturalismo, um dos autores mais consistentes em fazer essa crítica ao multiculturalismo é, querendo ou não, um autor que o Alain de Benoist. Por exemplo, Tradições Europeias, ele mostra como cada unidade, cada comunidade dentro da Europa possui as suas particularidades. E como elas devem ser respeitadas e devem ser integradas, ainda que se respeitando as identidades nacionais. Elas seriam essenciais, elas estariam dentro das universidades da comunidade nacional, ao mesmo tempo a comunidade nacional não seria algo que iria superá-las, que iria supra-assumi-las. Apesar de que o Alain de Benoist ele acaba também desejando a implantação de uma cultura idealizada por ele, que ele quer uma Europa sem o cristianismo. Ele defende as tradições de uma Europa neopagã. Ele pretende criar, e ele ao mesmo tempo é contra de recriar o antiganismo, ou seja, ele defende uma tradição nova da cabeça dele. Por isso é que eu não recomendo o de Benoist como crítico do multiculturalismo. Pois é, fundamentalmente isso. As críticas ao multiculturalismo, para entender o multiculturalismo, eu não recomendo o livro
tem um subtítulo maior, chamado Multiculturalismo de Charles Taylor, que é um dos arquitetos do multiculturalismo tal como foi concebido originalmente no Canadá. Esse multiculturalismo comunitarista é uma obra que tem mais descrição do que provavelmente proposta, mas que eu creio que é muito interessante. Eu recomendo também que todos leiam. O Chesterton previu o fenômeno do multiculturalismo em várias das suas obras, e uma delas é um livro chamado A Estalagem Voadora, The Flying In, né? Ou A Taverna Voadora, Flying, voar, né? Tem 3 traduções dela para o português. É a minha, que não foi publicada e nunca será, porque surgiu uma segunda que eu não vi. E há uma terceira muito antiga, que eu encontrei na biblioteca pública, por um feliz acaso, que ela é muito ruim. Nesse livro original, se você procura um original, que vale muito a pena, você vê como Chesterton já previa que no futuro você veria diversas culturas dentro do Ocidente e que invariavelmente seria a cultura ocidental que teria que fazer concessões. São concessões puramente unilaterais e planejadas pelas elites. Não subestimem a capacidade que você tem dentro do multiculturalismo, um fator que faz com que as elites muitas vezes o adotem, que é exatamente a figura do fetichismo cultural. Vocês devem ter notado que eu sou muito sério, tanto da multiculturalismo quanto da maioria das suas críticas. Sociedade tradicional é uma sociedade em que existem várias culturas. Por exemplo, no mundo feudal você vê vários dialetos que mudavam de cidade para cidade, vários povos, várias tradições, várias culturas, mas ao mesmo tempo o que deve haver é a coexistência, e não a tentativa de se criar uma superação de uma determinada cultura, de um enfraquecimento de determinada cultura. Isto é algo totalmente danoso. Um grande abraço, até o próximo vídeo.